Meus irmãos, eu vou pedir licença aqui, eu vou abrir um parênteses muito rápido, mas isso tem me incomodado demais e eu acho importante falarmos sobre esse aspecto. Eu tenho ficado espantado com o que tem acontecido no meio da igreja cristã e nossa adventista no que diz respeito a essa questão política dos nossos dias. Me parece que a gente não está entendendo mais o que é o Evangelho e quem é Jesus Cristo. Para muitos de nós, Lula virou o redentor da esquerda e Bolsonaro virou o redentor da direita. E sabe, eu li recentemente um livro falando sobre idolatria e eu tenho visto, de maneira desesperada e preocupada, o povo praticando idolatria descarada no meio da igreja. Sabe qual é a prova disso? Faça um teste. O autor do livro que eu li sobre idolatria, ele dizia assim: se o medo é o centro das suas preocupações quanto a alguma coisa, e você não busca solucionar esse medo em Deus, isso é um sinal de idolatria. Explico. Se você olha, por exemplo, para o cenário político do Brasil, e aí suponhamos que Lula estivesse lá, ou Bolsonaro estando lá, e saindo de lá, seja por impeachment, ou seja por voto e eleição, e aí a sua resposta a isso é a seguinte: meu Deus, estamos perdidos. É o fim, acabou. Eu te pergunto, você está colocando as esperanças da sua vida num homem? Sabe o que é isso? Idolatria. Idolatria. E era o pecado que o povo estava cometendo aqui. Eles estavam imaginando que Jesus era uma espécie de libertador político, que o reino espiritual de Deus era um reino terreno, mundano, secular, e estes deveriam ser desenganados, diz a serva do Senhor. Ela continua ainda: seus corações descontentes indagavam por quê? Se Jesus podia realizar tão assombrosas obras como as que tinham presenciado, não podia dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo. E agora, atenção, libertá-lo dos seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. Esse era o desejo do povo. O povo, então, estava buscando a Jesus porque tinha um interesse religioso num primeiro momento, mas esse interesse religioso maquiava outros interesses, que eram econômicos, sociais e políticos. Lembra quando Paulo exorta a igreja, ou adverte a igreja a ter muito cuidado com aqueles que têm aparência do quê? Piedade, lembra? Era o problema do povo aqui. O povo tinha uma aparência de piedade. Senhor Jesus, nós o queremos, nós o amamos, nós somos cristãos, o Senhor é o centro. Só que no fundo dessa aparência de piedade, eles queriam verdadeiramente outros objetivos, terrenos, passageiros, mundanos e seculares. Onde eu quero chegar com isso? Preste bastante atenção aqui agora. Muitos jovens e até adultos da nossa época tem buscado a Jesus nos nossos dias por causa do pão. Ou seja, por aquilo que Jesus pode lhes oferecer, solucionando problemas sociais. E aí eu tenho visto crescendo cada vez mais em nossos dias teologias identitárias e alternativas, como, por exemplo, teologia negra, já ouviram falar? Eu sou negro, eu posso, usando o politicamente correto aí da nossa época, eu estou no meu lugar de fala, então eu posso criticar aqui. Teologia negra, teologia queer, indígena, feminista, enfim. Cada grupo social está buscando moldar a teologia bíblica para favorecer os seus problemas sociais de grupo. Como se Jesus pudesse ser colocado dentro daquela caixinha. E sabe o que mais preocupa? É que todos esses movimentos negam a Bíblia como palavra de Deus. Agora, o interessante é que a maioria dessas teologias, entre aspas, estão inseridas no guarda-chuva maior da teologia da libertação. O que é? Não tem tempo de explicar tudo, eu só vou trazer um pequeno parágrafo do Leonardo Boff, que é, aqui na América do Sul, talvez o teólogo aí mais conhecido nessa área da teologia da libertação, e dando uma entrevista ao Instituto Humanitas Unicinos, ele disse assim, olha só, falando sobre o que é essa teologia. Em segundo lugar, está o principal da teologia da libertação. O que é? Será que é libertar o povo do pecado? Sem o qual não se pode falar em libertação. A opção especial por quem? Por pecadores? Não, pelos pobres. Contra a sua pobreza e pela injustiça social, que significa o quê?
Verdadeira libertação. Mas é isso que o Evangelho diz? Que a verdadeira libertação proposta pelo Evangelho é libertar o povo da injustiça social? Não, não é isso que o Evangelho diz. Ele ainda conclui dizendo de onde ele extraiu esse conceito. Os sujeitos, quem é da área da pedagogia aqui vai identificar. Os sujeitos dessa libertação, isso aprendemos de Paulo Freire e da prática pastoral junto aos oprimidos. São os pobres mesmos quando conscientizados e organizados. Ou seja, cadê Jesus como centro dessa libertação aqui? Ou seja, o objetivo da teologia da libertação não é libertar o povo do pecado, é libertar o povo da pobreza, da injustiça social. Essa é a verdadeira libertação, e o agente de libertação não é Jesus, é o próprio pobre. É isso que o Evangelho ensina? E aí, queridos, bebendo dessas fontes aqui bastante questionáveis, muitos jovens e até adultos da nossa igreja têm dito e acusado a igreja de não acolher o necessitado. Essa igreja é uma igreja hipócrita, porque não ajuda as pessoas, não acolhe, não se preocupa com o marginalizado. E muitos têm dito, essa igreja não me representa. Talvez você já tenha ouvido isso, né? Jovens dizerem, a igreja não me representa. Mas eu acho isso, em primeiro lugar, uma injustiça. Sabe por quê? Porque, vamos lá, a igreja adventista hoje tem pelo menos Adra, Asa, Caleb, Desbravadores, Quebrando o Silêncio e tantos outros ministérios e movimentos de acolhimento social, de ajuda às pessoas, que a única conclusão que eu chego é que quando alguém diz que essa igreja não acolhe, não se preocupa com o órfão, com os necessitados, o pobre, a única conclusão que eu chego é que há um problema na cabeça desses jovens, de qual é a prioridade realmente da igreja. Em segundo lugar, eu ainda afirmo que a igreja não deve mesmo representar pecadores. E aí se segura, porque eu sei que alguns se desesperam com isso. Eu fiz esse comentário esses dias e tiveram pessoas que só faltou rasgar as vestes quando eu falei isso na internet. A igreja não me representa. E eu digo, realmente a igreja não deve representar pecadores. A igreja, ela é feita por pecadores, mas em nenhum lugar da Bíblia diz que ela representa pecadores. A igreja é a agência missionária de Deus aqui na terra, portanto, ela representa o reino dos céus aqui no nosso mundo. A missão da igreja é anunciar que pecadores se arrependam e creiam no santo evangelho. Isso é a missão da igreja. A igreja precisa ser relevante. Né? Alguns dizem, né? Mas então a igreja não será relevante? É claro que sim, a igreja deve ser relevante. Agora, preste atenção nessa frase aqui, de um pastor norte-americano, nem vou me arriscar a citar o nome dele, que é meio difícil, mas ele disse assim, para ser relevante, você terá que dizer coisas que são definitivamente fora da moda e eternas. Vou repetir, para ser relevante, você terá que dizer coisas que são definitivamente fora da moda e eternas. Se você sacrifica o seu evangelho para dizer aquilo que é moda agora, ou seja, esses assuntos, essas pautas identitárias, está na moda, é o que está na vibe. Nós vemos aí principalmente atores, né, políticos, usando inclusive essas pautas para se promoverem. Isso está na moda. Agora, se você reduz o evangelho ao discurso da moda, você está sacrificando aquilo que é essencial por algo medíocre, comum. Entenda, Jesus não veio abrir uma ONG, ou iniciar uma obra de assistencialismo social, e tampouco formar uma militância política. Não, esse não foi o objetivo de Jesus. E aí você me pergunta, mas o evangelho não acolhe os necessitados? Sim ou não? É claro que sim. A Bíblia diz que quando Jesus descer dos céus, ele vai cobrar você, inclusive, por acolher ou não os necessitados. Você lembra disso? Né, que ele fala,
que quando nós fazemos a um dos pequeninos, é como se fizéssemos a ele. Então, é óbvio que o evangelho acolhe o necessitado, mas presta atenção, a ação social da igreja, ela parte de uma compreensão muito mais profunda do que sociólogos, cientistas sociais, antropólogos e etc. A compreensão social da igreja do evangelho parte do entendimento que os problemas da sociedade não são racismo, homofobia, machismo e etc. O problema real da sociedade tem nome, na visão social da igreja, se chama pecado.